Fala galera, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Meu nome é Kleber, sou sócio fundador da Brother Trader e hoje, no vídeo de hoje, nós vamos prosseguir com os estudos sobre o Will Cluster, né? Todos já sabem que estamos fazendo uma série de vídeos. Nesse primeiro momento, só passando configurações, né, e como parametrizar essa incrível ferramenta. No último vídeo, nós paramos falando de indicadores, né? Então nós configuramos o indicador de saldo delta, o indicador de volume, né? E demos alguns exemplos, né? E hoje, impressionante o volume que nós tínhamos marcado no pregão de sexta-feira, né? Um alto volume no topo, né? Que foi exatamente esse aqui, se eu não me engano, né? Tinha feito a marcação e o pregão de hoje respeitou maravilhosamente. Acertei uma operação de venda hoje nele. Deixa eu só colocar a marcação para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, quem lembra da última aula, né, que nós botamos os indicadores, né? Pegamos esse alto volume, fizemos a marcação nesse box. Ele deu aquele falso rompimento, voltou, fez alguns testes, né? Deu aquela queda. E no pregão de hoje, a linha vermelha separa os pregões, né? Que a gente configurou a seção. Que venda maravilhosa que ele deu hoje, aqui exatamente no ponto dos 120.220. Então quem estava com a ferramenta configurada já na tela, né? Com esses indicadores de volume, foi capaz de fazer esse tipo de marcação e pegar uma operação dessa. Eu peguei a operação aqui, eu fui arrastar o meu stop, né, o meu take aqui para baixo e acabei saindo da operação nesse momento aqui. Mas mesmo assim peguei alguns pontos, foi uma operação linda, né? Depois identificamos essas divergências aqui, né, nos fundos, né? Marcando uma região, ó, toda a região com divergência. Então, para quem não conhece o que é divergência de delta, não sabe o porquê acontece, né? Vai ficar difícil a gente explicar aqui, é um assunto um pouco mais complexo, não dá para a gente entrar nos méritos, né, dessas nomenclaturas que a gente usa, né? No caso, eu estou falando aqui de divergência, né? Então, várias divergências aqui, ó, box fechando positivo, né? Fechando o comprador com agressões vendedoras. Foram várias, né? Mesma região, né? Esses quadradinhos brancos aqui, como a gente está com um zoom um pouco mais longe, não dá pra gente ver os valores, mas foram inúmeras divergências que teve nesse fundo. Então isso aqui é possivelmente uma grande montagem de posição de compra, né? Toda essa agressão de venda estava sendo absorvida nessa região. E pegamos a compra aqui também. Depois, num segundo momento, surfamos essa pernada. Bom, então legal, vamos, né, só comentando, né, como a ferramenta é poderosa, né, como as marcações feitas com ela são poderosíssimas, né. E então vamos lá, né, vamos deixar de papo e vamos pro que interessa, que é a configuração dos indicadores, né. Creio que vocês vieram aqui assistir esse vídeo agora justamente para prosseguir com o aprendizado aí da configuração do Will Cluster. Então, como de costume, vamos lá na caixa de ferramenta, né? Nós estamos na aba indicadores, né? Passamos por todas essas anteriores aqui já. E configuramos nosso indicador de volume, né? Plotado aqui embaixo. E o de delta histograma aqui na parte de cima. Os próximos indicadores, né? Temos média móvel. Média móvel eu acho que já é velha conhecida de todos vocês, né? Então é só inserir uma média móvel, escolher se ela vai ser aritmética ou exponencial ou uma média ponderada, né? Se ela é de abertura, de fechamento, máxima, mínima, média, atípica, né? Então, atípica não, né? Típica.
determinar o período, determinar a cor da média e a espessura dessa média. Então creio que, olha lá, plotamos uma média de 10 períodos aqui no Renko. Eu creio que aqui não seja novidade para ninguém, também ninguém vai encontrar dificuldades, né? Nosso próximo indicador é a VWAP. Também é uma média, né? Só que ela é ponderada pelo volume, né? Como acho que todos vocês sabem. Então ela tem o filtro aqui, se você quer diária, você quer determinar a seção ou o número de clusters, né? Se você determinar 10 clusters, ela vai ficar plotando uma VWAP a cada 10 clusters. Então a gente vai pegar um período diário aqui, ó, que é conhecido de todos vocês, né? Então, ou só a melhor oferta de compra, ou só a melhor oferta de venda, ou somando as duas, né? É que a maioria de nós estamos acostumados a essa somatória de bid e ASCII, né? Então a VWAP, a cor a gente determina aqui também, né? Eu gosto de usar VWAP diária na cor amarela, mas isso é uma particularidade minha. Visualizar, né? Aqui tem a espessura dessa VWAP. E aqui se você quer em linha ou uma linha tracejada, né? Então eu vou deixar em linha. Plotei aqui. Temos a nossa VWAP. É um indicador conhecido também, simples, não tem segredo nenhum. Acho que a gente não precisa se aprofundar nela. E está plotada no gráfico. Esse indicador eu vou deixar, pois eu uso ele no template, né? Eu observo a VWAP, tenho, né, algumas estratégias baseadas em VWAP. E o próximo indicador são de grandes negócios, né? O que é esse indicador de grandes negócios? Ele vai simbolizar níveis de preço onde houveram grandes negócios, né? Então, ou se esse negócio foi coletivo, né, plural, né, mais de um player, né, se comprometeu com a região, ou se foi um comprometimento singular, né, se foi apenas um player que por um acaso agrediu aqui ou gerou um volume muito grande em alguma determinada região. E como é que a gente vai saber quando ele é um movimento, né, um movimento plural ou um movimento singular? Então aqui, ó, negócios separados e agrupamento de negócios. Então negócios separados quer dizer que ele é singular, né? Foi apenas um player só que gerou aquele grande boletado, aquele grande movimento ali, né? Aquele comprometimento de região. Então eu vou deixar uma cor mais visível, mais forte aqui. Então esse aqui é negócio separado, né? Negócio comprador ou negócio vendedor. E aqui agrupamento de negócios, né? Então quando é mais de um player, né? Quando é um movimento plural, né? Mais de um player boletando no mesmo nível. Como é que a gente vai saber quando é um player, né? Um movimento singular, e quando é um movimento plural? Quando for um movimento singular, né? Denominado aqui negócios separados, vai aparecer um círculo, né, aqui em alguma região do gráfico, né, em algum momento aqui do que o preço passou. E quando for um agrupamento, né, um negócio plural, vai aparecer um losango. Então é muito simples, né? Então se aparecer um círculo, um negócio separado, se aparecer um losango, é agrupamento de negócio, né? Vamos dar um OK aqui e vamos observar esse tipo de indicador. Então vamos procurar no gráfico, aqui logo aqui já tem ó, movimento plural, né? Um agrupamento de negócio, então mais de um player posicionou aqui. Então como foi um negócio vendedor aqui no fundo, né? Claramente isso aqui foi uma absorção. Então mais uma forma de nós identificarmos algum tipo de movimento, né? de absorção. Se teve uma agressão muito grande, né? Um volume gerado por agressores na venda, num fundo, o preço não desenvolve para baixo, depois starta uma pernada de alta, né? Então aqui era um momento que possivelmente tomaria risco, né, aqui na compra com stop atrás dessa grande boletada aqui, né? O stop ficaria curto se pegasse logo nesse momento, né? Então a tomada de risco seria mais ou menos nessa posição, com stop aqui atrás, e teria sido uma operação vencedora. Procurar mais exemplos, né? Aqui mais um losango, né? Quer dizer que é um negócio plural de venda num fundo aqui, né? Então aqui também, né? Aqui, apesar que se tivesse tomado o risco nesse momento aqui, posicionado o stop, aqui teria tomado o stop, mas nós temos o nosso indicador aqui, o nosso perfil de delta, né? Também que mostrou essa absorção.
Nós temos aqui também o indicador de saldo delta, né, com o delta decrescente, volume baixo também, né, na região, e logo depois um volume considerável aqui, né, startando essa pernada de alta. Então, para operador de scalp, isso aqui é uma mão na roda, né, como diz no dito popular. Então, mais um negócio de venda aqui, né, um grande negócio agrupado. Aqui um de compra no topo também, uma possível absorção compradora, né, como foi comentado anteriormente, né, o saldo delta grande com baixo volume num topo, né, saldo delta comprador num topo com baixo volume, possível absorção, e foi realmente uma absorção grande aqui, né, pois o mercado startou para baixo aqui nesse segundo momento, né, voltando para fazer um teste de demanda na região. Então bacana, mais um indicador. Aqui ó, um exemplo de um negócio separadamente, um negócio singular, né? Então há um círculo. Então aqui teve uma boletada compradora aqui de um único player. Então mais negócios aqui agrupados, né? Plural, aqui mais um. Aqui são vários, né? Compradores de movimento plural, movimento singular vendedor, mais um singular, mais um plural vendedor aqui, um singular comprador. E olha o start nessa alta aqui, como é que foi visual, né? Depois de um caixotinho de lateralização, tivemos um caixotinho aqui e o movimento starta depois aqui nesse... Deu um bug aqui na minha ferramentinha aqui. Fechar e abrir de novo. Eu não vou conseguir abrir agora. Mas tranquilo, dá pra ver, né? Uma lateralização grande aqui e logo na sequência tanto volume quanto um saldo delta muito grande, 18k de 18.600 de saldo delta comprador, 154 mil de volume aqui apenas nesse box, e depois o preço não consegue nem vir testar as regiões mais baixas daqui, já startou. Então legal, né? A absorção chegando no fundo, né? Assim que o preço vinha chegando nesse fundo para formar o fundo, olha lá a agressão vendedora com baixo volume. Então, e aqui simbolizando um negócio plural, né, mais de um player agredindo aqui no fundo, justamente para absorver o resto das ordens que estavam aqui, né? Então, assim que absorveu, depois startou. Então, o indicador que a gente está falando aqui são de grandes negócios, ou um negócio singular, um negócio plural, né? Então tá aqui as marcações, para quem tiver interesse. Ele também tem filtros, né? Esses big trades aqui, que é grandes negócios. Você pode filtrar aqui, né? Da mesma forma que eu falei. A gente pode determinar alguns volumes para ele aparecer só acima de um determinado volume. Porém, a plataforma é inteligente, né? Ela tem essa função auto, né? Automático. Então ela faz a somatória de todos os clusters, né, de todo o gráfico em completo, médias diárias. Então ela já plota automático de acordo com a média de volume, né? Todos os indicadores ele tem essa função inteligente, né, essa função automática. Então muitos dos indicadores eu deixo nesse modo automático. Alguns, né, eu gosto de filtrar, que nem nós vamos entrar no próximo indicador. Então alguns eu filtro, mas esse indicador aqui, se caso eu for usar, não costumo usar ele frequentemente, né? Eu uso ele raramente. Não é habitual deixar ele no meu template, mas se caso eu fosse usar, eu deixaria ele na função auto aqui, automático. Então, como é um indicador que eu pouco uso, né? Eu já passei aqui a forma de configuração, mais ou menos a leitura dele. Eu vou remover ele do nosso template, vou deixar ele sem esse indicador. Agora nós vamos para o próximo, né? Então a gente usou grandes negócios, né, os big trades, e agora nível de força. Para mim esse aqui é uma das maiores sacadas do U-Cluster, né? Se souber configurar ele, saber, né, identificar as regiões, ele sem sombra de dúvida para mim a maior sacada do U-Cluster. Então, né, níveis de força, tem vários níveis de força, né? Então a gente vai começar a configurar. Esse é um indicador que dá para configurar vários tipos de níveis de força, né? Então o primeiro que a gente vai escolher, ó, ele tem o bid, ESC, né, o bid mais ESC, o delta, desequilíbrio, né, que no caso são os imbalances, né, não sei se todos conhecem os imbalances.
né? Existe uma teoria sobre os imbalances, né? Quando o preço passa muito rápido por uma região, não dando oportunidade da contraparte fazer negócios naquela região, né? No caso, tivemos uma pernada de baixa aqui e, por exemplo, nesse box aqui, ó, o preço startou muito rápido na venda aqui, não deu oportunidade dos compradores negociar, então fica um imbalance aqui vendedor, né? E o preço sempre tende a voltar para fechar essa região de déficit de comprador, né? Isso no caso de uma pernada de baixa. Se for uma pernada de alta é o contrário, né? Passou muito rápido na compra, o vendedor não teve oportunidade. Mas também não vou me aprofundar nesse mérito, que também não é conteúdo desses vídeos, né? Aqui a gente tem que aprender a configurar o nosso yield cluster. E já para falar de divergência, de imbalances, né? Tanto do saldo delta, que eu falo bastante aqui, né? Tem um estudo muito mais complexo, muito mais profundo, né? Nós deixamos aqui no link da descrição o link do nosso grupo de WhatsApp. Praticamente, acho que eu preciso até conferir, mas eu acho que lotou de novo, né? Tá lotado. Mas eu vou deixar desculpa, eu vou deixar meu contato, meu telefone aqui, meu WhatsApp. Quem tiver interesse, né, de buscar por mais conhecimentos, né? Nós temos a nossa mentoria Brother Trader, né? Estamos formando os últimos mentorados dessa última turma aqui agora, estamos fechando. E a próxima turma tá prevista só para maio agora, né? Mas dentro da mentoria nós comentamos todo esse operacional, tanto do yield cluster quanto essa visão de imbalances, de delta, de regiões de volume. Tudo isso que eu venho falando aqui nesses vídeos, né? Nós temos uma mentoria voltada especificamente para isso. Tem também um operacional em cima de price action, de regiões. A minha parte da mentoria, né, é baseada em fluxo, fluxo puro, só que eu não uso times and trades, eu não uso book de ofertas, né. Boa parte dessa leitura de fluxo é feita pelo yield cluster, mas nós temos ferramentas do Profit também que nos auxiliam nessa leitura de fluxo. Mas não é aquele fluxo que o pessoal está acostumado, o fluxo raiz, né. No caso da leitura de fita, né, do Tempo Reading, né, é um fluxo bem mais moderno, né, um fluxo no gráfico que a gente chama. Então, fica o convite, né, para conhecer o nosso trabalho. Tem também o convite da sala do Discord, né. Esses últimos dias aqui, depois que eu iniciei os vídeos, né, percebi que entrou bastante pessoas novas lá, né. Eu queria agradecer a confiança, o prestígio que vocês estão nos dando lá na sala. E você que não entrou ainda, né, fica também um convite aqui para você conhecer o nosso trabalho lá na sala. Então, fechado parênteses aqui, vamos lá. Então são os níveis de força que a gente está falando, né? Então, a gente pode pegar o ESC e o BID separadamente ou ele somado, né? Então, quando for dar um nível de força, ou a gente vai somar os dois para dar um nível de força, ou vamos ver separadamente. Se você optar por ver separadamente, é claro que o volume aqui vai ter que ser colocado menor, porque ele vai separar BID e ESC, né? Então tem que ser um volume menor aqui. Se for colocar ele somado, tem que ser um volume maior. Vamos procurar um parâmetro aqui, vamos colocar 35 mil trades por nível de força. Vamos ver se vai dar alguma marcação para nós aqui. Para a leitura desse indicador, eu vou tirar o zoom do gráfico aqui, para nós conseguirmos identificar os níveis de força, né? Então, conseguem ver aqui, deixa eu alterar a cor para ficar mais visual. Então aqui no nível de força, vamos colocar um vermelho mais forte, né? Como nós estamos falando de volume, né, eu vou manter o meu raciocínio entre vermelho e verde, né? Quando a gente começar a falar de delta, a gente volta lá para o azul e fúcsia. Então aqui, acho que agora vai ficar mais visual. Depois eu dou um zoom, né, em cima. Deixa eu carregar a ferramenta. Então bacana, ó. Então a gente consegue ver os níveis de força, né? Então o que são esses níveis de força? A gente filtrou com 35 mil trades, né, por nível de preço. Então quando aparecer aqui que teve um bid, né, um ESC aqui de volume, né, fica verdinho e o bid fica vermelho. Então nós sabemos que teve 35 mil de nível de força nessa região. E para que nos serve esse tipo de indicador?
ele vai mostrar precisamente onde foi a região de volume de comprometimento, aqui no caso do comprador, né? O preço deu uma acumuladinha aqui, depois startou, e quando vem fazer o pullback, olha a precisão. Então quando nós temos níveis de força, né? Então sabendo fazer a leitura da região onde ele startou, e depois como ele chega nas regiões para fazer o reteste, né? Então esse reteste aqui foi lindo, né? Ó, saldo delta acima da média, ó o voluminho aqui embaixo, o voluminho pífio, né? Insignificante aqui embaixo, com saldo delta crescente. Então isso também, né, igual eu comentei agora há pouco, né, esse tipo de leitura, por que nessas absorções acontecem alto nível de delta, né, de saldo agressor aqui na região com volume baixo, por que acontece isso aqui, né, por que isso quer dizer uma absorção. Então é tudo assunto lá da nossa mentoria, mas aqui o foco é configurar o nosso Yield Cluster. Então só passando a absorção em cima do nível de força, startou uma pernada de, aqui foi no 119.660, a compra aqui foi no 0,30. Então foram 630 pontos que pagou essa pernada no final do dia, né? Que ela startou aqui, era às 16h44. Às 16 horas e 44 da tarde aqui, ainda deu uma pernada de 600 pontos com esse teste na região de volume, né? Seguido dessa absorção. E aqui, ó, no nosso perfil profile de delta também, olha o tamanho da agressão aqui, ó, né? Região de agressão vendedora, se está agredindo, o vendedor está agredindo, o que tem que acontecer com o preço? Tem que cair. Se não cai, por quê? Está acontecendo uma absorção aqui na região, então o comprador absorveu toda essa agressão vendedora, né, em cima de uma região de teste de nível de volume, e startou essa pernada de 600 pontos. Então vamos procurar mais alguns exemplos, né? A gente tem um vendedor aqui, um nível de volume gerado pelo ESC, né? Melhor oferta de venda. Então aqui também a mesma coisa, o preço deu uma distribuída aqui em cima, né? Uma acumulada. Startou aqui nesse momento, justamente para romper a região. Rompeu e startou a pernada de alta. Olha aqui o start, né? Em cima de uma região aqui. Então o preço trabalhando abaixo, precisa de força, precisa de ímpeto para romper essas regiões, e aqui está o nosso ímpeto. Então a gente sabe que vai romper a região, né? Como? Olha aqui, ó, tem isso aqui já explícito. Lembra que eu falei que ia configurar com cores mais vivas, mais escuras aqui para gritar na nossa cara? Então olha a média anterior aqui desse range, bem na saída do range, olha o start comprador aqui, a força, 18.600 de saldo, né, comprador, com volume de mais de 150 mil aqui. Então aqui foi um start muito fácil de identificar e tomar risco. Tomou risco no rompimento das regiões, toma risco aqui com stop logo atrás dos níveis de força, e operação feita com sucesso. Vou procurar mais alguns exemplos, poucos aqui, né? Senão o vídeo fica muito louco, muito longo. Desculpa. Então aqui já estamos analisando o dia anterior, né, da sexta-feira. Vamos ver se teve algum nível de força na sexta. Eu filtrei com 35K, ficou um pouco, né, pesado o filtro, mas aqui, ó, aparecendo alguns níveis de força. Então aqui, ó, start comprador, olha o nível de força aqui, ó. Então, comprador mostrando força aqui na região. Olha o start aqui, 20K de saldo comprador nesse delta. Aqui, volume também grande, mais de 120 mil de volume com 20K de delta. Olha aqui mostrando o nível de força, né? Então aqui teve uma região de possível briga, né? Aqui talvez nem o vendedor nem o comprador queriam perder essa região. O vendedor mostrou força aqui também, porém o saldo era um pouco menor. Foi absorvido aqui na região, o volume subiu, ó, delta grande aqui. O comprador conseguiu absorver, logo na sequência starta essa alta. Fez um pullback aqui e startou na alta. Então, mais aqui uma leitura de nível de força. Aqui teve uma absorção compradora, né? Como é que eu sei que é absorção? Porque o preço desceu, mas depois o comprador veio superar a região. Mais um exemplo aqui. Aqui tiveram vários níveis de força, né? Então vamos ver como é que se deram esses níveis, né? Aqui, ó, nível de força. Olha, né? Então você tem um ponto específico para tomar risco,
e já tem um ponto específico para posicionar stop aqui. Olha o comprometimento, o ímpeto vendedor aqui, ó. Olha o quanto de saldo delta, o quanto de volume aqui nessa pequena pernadinha de baixa aqui, né? Logo depois fez um rangezinho sem volume aqui e depois mais um start grande vendedor aqui, ó, deixando uma região para a gente tomar risco, posicionar stop atrás desse nível de força. Aqui a mesma coisa, né? Então você tem aqui uma região soltando vários níveis de força. O preço startou para baixo, toma risco aqui, o stop é onde? Atrás do nível de força. Então deu operação de alguns pontos aqui, ó. Tinha níveis de forças compradores aqui embaixo, né? Onde o preço veio fazer um reteste e respeitou. Então nada mais são esses níveis de força, sabendo observar, eles vão virar suportes e resistências, né? Aqui, ó, nível de força veio, respeitou, rompeu, deu uma acumulada em cima. Vamos ver a região que eles startaram aqui, ó. Os níveis de força saíram desse range aqui. Então, olha a operação aqui, o stop logo atrás, operação pagando do 500, aqui do 500 até 900, 400 pontos de operação, stop muito bem protegido atrás dos níveis de força. Tomou risco aqui com o stop aqui atrás. Não tem erro, né? Então, isso aqui é uma resistência fortíssima, né? E olha quando ela foi rompida, né? Olha o ímpeto comprador chegando aqui para romper a região. Isso estava no final do dia já, né? Mas mesmo depois rompida, respeitou como suporte, tomou risco aqui. Isso no finalzinho do pregão, né? A gente sabe que operar esses horários 5 da tarde é meio complicado, mas mesmo assim tomou risco aqui, stop atrás, depois, né, que a gente sabe que uma resistência quando rompida vira suporte e vice-versa, né? Então tá aqui alguns exemplos desse tipo de nível de força, né? Então eu não vou colocar todos os níveis de forças possíveis aqui que a gente tem a possibilidade de colocar, né, das opções, senão nosso gráfico vai ficar meio poluído, né? Muitas marcações, e aí isso aí acaba, quanto maior a complexidade, né, da nossa leitura, mais difícil fica. Quanto menor a complexidade da leitura, é óbvio, né, que vai dar menos oportunidades no dia, quando você tem menos parâmetros, né, menos variáveis para acompanhar, mas contrapartida, né, as poucas que derem para nós, né, as variáveis que derem, o índice de acerto vai ser maior. Então nós vamos diminuir a quantidade de operações e aumentar a qualidade das operações, né, que eu acho que é o que todo mundo deseja, né? Eu particularmente não gosto de fazer muitas operações no dia, prefiro filtrar bastante, fazer poucas operações, né? Minha média de operações no dia aí é 5 operações, 4. Quando eu faço muito, chega a umas 10, né? Tem dia que uma operação já bate a meta, 2 operações no máximo. Então eu procuro manter uma média de 4, 5 operações dia, né? Então é o que eu estou falando, se a gente colocar muitos indicadores, nossa leitura fica muito complexa, acaba dificultando, né, a leitura. Então eu procuro filtrar de uma forma mais simplificada, com menos complexidade, e filtrar mais as operações, né, e o índice de acerto é consideravelmente grande. Então vamos lá, então a gente viu, né, níveis de forças baseado em volume, e agora a gente vai ver baseado em delta, né? Então delta aqui eu vou pegar um número de 11.000 por nível de preço. E nós vamos mudar a nossa cor lá, né? Vai para fúcsia, né? Que nós estamos falando de delta. E vamos falar de azul, né? Falando de delta comprador. Saldo delta comprador. Legal. Então o princípio é o mesmo, só que nós vamos começar a observar as marcações, não por volume, e sim por saldo delta. Então eu vou deixar sem o zoom aqui no gráfico, né, para ficar mais fácil de nós acompanharmos. Então aqui, ó, o saldo delta nessa região. Olha aqui o ímpeto comprador, né, o tamanho da agressão, né, o saldo delta comprador, né, e deixando aqui o nível de preço preciso para nós tomarmos risco aqui e posicionar o stop atrás. O preço chegou aqui perto, não veio buscar o nosso stop e continua a pernada de alta ainda no final do dia. Então, vamos lá, mais um para nós considerarmos aqui como suporte e resistência, agora falando em delta, né? Então aqui teve um nível de preço
com acima de 11 mil, né, de agressão apenas num nível de preço, né, um saldo delta de 11 mil apenas num nível de preço aqui, uma agressão compradora muito grande aqui, né, nesse box. Depois o preço veio lateralizar, estava montando a posição ainda, não tinha terminado de montar a posição, mas aqui já foi, né, um dos starts aqui da compra. Essa leitura foi feita hoje ao vivo na sala, né? A partir do momento que ele começou essa lateralização, nós pegamos, né, o vendedor realizando a posição e o comprador montando a posição, tomamos risco na compra e fomos felizes aqui, surfamos essa alta. Vou mostrar depois o ponto preciso da entrada, quando nós chegarmos no próximo nível de força. Né, teve um ponto preciso dessa entrada hoje. Então aqui mais um delta, né? Então, legal, vamos procurar mais alguns exemplos, né? Então aqui nós temos alguns exemplos de delta comprador. Então se você tem uma agressão muito forte em um topo, né, com um volume baixo, isso é uma possível absorção. Então foi o que aconteceu aqui. Então soltou um delta nesse nível, né? Aqui, ó, esse aqui é um delta, não é um delta de start, aqui no caso é um delta comprador de absorção. Vamos ver se essa região foi respeitada depois. Olha lá, região que foi respeitada. Então foi a região que teve uma absorção muito grande, voltou para fazer o reteste na região e tornou a descer. Então foi uma região que teve uma absorção grande mesmo. Vou procurar mais alguns exemplos, né? Aqui mais, né? Isso aqui foi no final do dia, o último candle do dia, às vezes tem uma agressão muito grande, né? Por conta da falta de liquidez, ó. Então quando tiver no último candle do dia aparecer uma marcação dessa aqui, procure não considerá-la. Ó, aqui mais um nível de força, veio trabalhar nível de força aqui, ó, de delta, né? Isso nós estamos falando de delta, não estamos mais falando de volume, tanto é que as marcações estão em azul. Vou procurar um pouco mais de exemplo aqui, ó. Aqui já teve nível de força vendedor, né? As linhas fúcsias. Então aqui, ó, aqui foi um start, né? Então olha lá que maravilha, nós estamos num topo. A gente está num topo, de repente começa a entrar um ímpeto muito forte vendedor. Por que eu falo ímpeto muito forte? Olha o tanto de agressão aqui, olha o tanto de volume em dois momentos, né? E soltando o nosso nível de força de delta aqui, ó. Então tomou risco aqui, stop atrás do delta. Depois aqui uma absorção compradora, tomou risco aqui atrás dessa absorção e olha aqui o delta de novo. Foi buscar as regiões lá embaixo que tinham soltado anteriormente, delta comprador. Vamos ver qual que foi o momento que soltou esses delta comprador. Então, soltou aqui no último box do dia, como eu falei, a gente não leva tanto em conta. Então teve essa lateralização aqui em cima desses níveis de força para depois startar, fazer aquele falso movimento e startar na alta. Então procurar mais exemplos. Esse nível de força aqui baseado em delta, esse fica no meu template, sempre eu não tiro, né? Como eu disse anteriormente, eu me baseio muito pelos agressores do mercado, né? Eu acompanho muito também a liquidez, né? Quem entra passivamente no mercado, mas eu acredito que a leitura de saldo delta de agressão que foi a minha grande virada de chave, né? Então eu tenho uma intimidade muito grande com os agressores aqui do mercado, então eu consigo ter uma leitura muito pontual das regiões que estão sofrendo agressões, né? Principalmente agressão com pouco volume, isso me diz muita coisa, ou agressão com volume, ou volume com baixo saldo delta, né? Então você ter uma leitura pontual de saber o que está acontecendo quando esses padrões começam a se formar, ajuda demais nas tomadas de decisão. Então aqui teve um saldo delta, um nível de força aqui de delta vendedor na região, ele lateralizou, né? E depois na hora de romper, junto com a VWAP ainda, né? Fez aqui, ó, uma última absorção. Como é que eu sei que é a absorção? Olha lá o saldo delta e olha o voluminho insignificante aqui embaixo. Então o último box da pernada ainda, ó, um saldo delta bem grande. E olha depois a divergência. O saldo delta continuou vendedor e mesmo assim o box fechando de alta, né? Então isso é uma divergência, né? Ela tem para ocorrer uma divergência existe um movimento muito clássico aqui, né? Para quem sabe muito claro o porquê que ocorre essa divergência. Então nesse caso aqui, depois de uma absorção dessa seguida de uma divergência,
a tomada de risco aqui, com certeza, o stop logo atrás desse box de divergência aqui e surfa a pernada. Então tem alguns padrões aqui que são, né, para quem tem essa leitura, né, são clássicos para tomar risco. Então esse aqui foi um. Vamos ver mais nível de força aqui, ó. Então startou aqui, não conseguiu, olha o rompimento lá, ó, entrando volume, entrando força para romper essa região do nível de força, toma risco aqui nesse rangezinho, põe stop aqui atrás, pega a pernada. Mesma coisa aqui, né? Aqui está no meio de um range, olha lá o start, né? Olha o tamanho dos delta aqui, ó, seguido com volume crescente, olha o volume crescente aqui, ó. Então volume crescente, toma risco nessa região, stop aqui atrás e só surfar a pernada. Vou pegar mais alguns exemplos aqui. Aqui foi no primeiro box do dia, né? O último e o primeiro é um pouco complicado a gente ficar acreditando nele, né? No último e no primeiro, esses níveis aqui podem nos confundir, mas aqui acabou ainda dando certo, né? Olha lá, olha o tamanho do volume aqui, ó. Ainda teve dentro da média até que foi uma agressão grande, isso falando de média anterior, né? Depois as agressões vieram se normalizando, mas a média anterior muito baixa, aqui foi uma das maiores agressões do dia até então, e olha lá o voluminho. Então testou a região aqui, ó. Até daria para tomar um riscozinho aqui, mas ó, e com seguido de divergência ainda. Então deu uma absorção, seguido de divergência, toma risco, stop aqui atrás, surfa a pernada. Mais um exemplo só para nós passar para o próximo nível de força. Será que não vai ter mais nenhum exemplo aqui? Lembra que eu falei que o mercado muda, né? Então a volatilidade, né? o volume médio. Então pode ver que tem períodos que não soltam esses níveis de força. Por quê? Porque o volume está comprometido naquele dia, né? Ou naquele momento. Ou os agressores também estão mais tímidos, né? Estão mais cautelosos em tomar risco no mercado de renda variável. Então o volume tende a oscilar bastante. Então a gente vai parametrizar as ferramentas, né, colocando os nossos níveis, né, e não deixando no nível automático como comentei. Então a gente corre esse risco de ou soltar muitas marcações num determinado momento, ou ficar um período muito grande sem soltar nenhuma marcação. Então a gente tem que ir mudando os parâmetros conforme, né, o preço vai nos mostrando se está com uma média de volume maior, está com uma média de volume maior, né, ou menor. E o saldo delta a mesma coisa, então a gente tem que sempre estar atento para ir parametrizando a ferramenta de acordo com o volume do mercado daquele momento que a gente está operando, né? Daquele dia, daquela semana ou daquele mês. Como eu disse, o mercado é sazonal, tem época que os investidores, né, eles tomam mais risco na renda variável, tem época que eles estão mais cautelosos, tomam menos risco, isso compromete o volume, então temos que ficar atento a isso daí. Então vamos ver mais esse último exemplo aqui, vamos pegar qual foi o momento que ele startou e ver o que aconteceu depois do start desse movimento. Então, teve um aqui, ó. Então aqui entrou uma agressão num topo, né? Nesse momento foi absorvido porque, ó, grande delta com volume não tão grande, seguido de uma divergência, deu uma pernadinha de baixa. Aí ele veio para romper a região, aí já começou a entrar um ímpeto comprador maior, ó, volume crescendo, saldo delta crescendo, né? Testou a região aqui com uma divergência, veio, fez o pullback e olha lá, ó, entrando agressões compradoras, né, somado de volume. Então a região aqui, ó, essa região desses boxes aqui, ó, então virou um suporte, né? Tanto é que aqui, ó, respeitou como suporte, depois veio fazer mais teste na região e acabou startando uma bela de uma pernada de alta. Então é basicamente a leitura, né, passando um pouco da leitura, né, depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse tipo de leitura, mas as configurações. Então mais um nível de força, esse eu vou deixar plotado no gráfico, né, e agora a gente vai para níveis de força, mais um indicador, adicionar, nós vamos para os desequilíbrios, né, ou imbalances. Então aqui mais uma vez a gente vai precisar inserir um parâmetro mínimo, né? Então o parâmetro mínimo para esse indicador é 100. Pode ver que se eu colocar 0 e dar um Enter, ele vai para o 100 automaticamente, que ele é parâmetro mínimo, né? O que quer dizer, né? Então tem que ter pelo menos de desequilíbrio de 100 para 1 por nível para ele soltar
esse indicador de imbalance. Então tem que ser 100 para 1 aqui, né? Mas eu digo que 100 para 1 ainda vai soltar muitos níveis, né? Eu tenho operado isso aqui, o imbalance, né? Já há muito tempo. E esses últimos dias deu uma diminuída no volume do mercado, né? Estava operando com parâmetro de 220. Aí eu comecei a notar que tinha poucos imbalances na tela, né? Eu fui filtrando 210, mesmo assim ficou baixo. Baixei para 200 e eu estou agora no 190, né? Então 190 para 1 por nível de preço de desequilíbrio para soltar uma marcação dessa daqui. Então, imbalance, ele, mesmo sendo comprador ou vendedor, né, ele vai servir como suporte e resistência de qualquer forma. Se o preço está vindo de baixo para cima, mesmo que ele seja comprador, ele serve como resistência e vice-versa. Então, o imbalance eu vou configurar ele com uma cor neutra, tanto o BID quanto o ESC. Colocar todos brancos aqui, então toda a marcação branca que a gente vê no gráfico vai ser um imbalance. Então legal, vamos configurar, dar OK, ele vai carregar aqui e vai nos levar lá para o mercado do dia de hoje. Regiões de desequilíbrio são os melhores suportes e resistências, na minha opinião. Então, como eu disse, né, a teoria dos imbalances, o que é um imbalance, né? Eu falei muito superficialmente, né? Mas é basicamente aquilo. E a entrada do mercado de hoje foi aqui, ó, nesse exato ponto aqui, ó, no 118.725. Então, a nossa compra hoje foi em cima desse imbalance aqui. Então eu tinha esse nível de desequilíbrio que ele soltou aqui. Então, como eu falei, o preço passou muito rápido pela região, só compradores tiveram a oportunidade de negociar aqui. Vendedores ficaram sem negociar nesse nível de preço. O que acontece depois? O preço vem, dá a oportunidade dos vendedores negociarem aqui, para o mercado seguir o curso. Então, já tinha visto um grande ímpeto comprador aqui. Algumas divergências aqui, por exemplo, né? Essa aqui foi uma... Não, essa daqui foi uma... Teve uma outra divergência, essa daqui. Então, nessas divergências aqui eu peguei o vendedor desmontando a operação de venda. Então ele estava posicionado aqui ainda, realizou um pouco aqui, mas começou a realizar nesse momento, realizou nesse momento. E por fim, né, onde o vendedor esvaziou a mão dele, ó, foi nesse momento. Ó, o tamanho da divergência. Saldo delta comprador, né, saldo delta de 10k, e mesmo assim o box fechando de baixa, porque o vendedor estava realizando exatamente nesse box aqui, ó. Então eu já estava comprado aqui. Quando eu peguei essas duas divergências compradoras, depois desse último momento aqui, ó, foi o vendedor largando o saldo das ordens que ele tinha de venda lá em cima. Então, para ele realizar a venda, né, ele precisa comprar. Então, grande agressão comprador, e mesmo assim o preço fechando de baixa, né? Para quem entende de metajogo já vai saber o que eu estou falando aqui. Então legal, teve as divergências e o teste, a compra foi feita exatamente aqui, ó, no 725. Depois, né, claro, toda operação tem risco, né? A gente já estava protegido aqui atrás. E aí deu essas duas divergências aqui com saldo vendedor e o preço fechando de alta. Depois logo na sequência essa daqui, pegando a desmontagem praticamente total desse vendedor. E aí só foi esperar o momento dessa alta startar. Então a compra foi feita aqui, nesse nível de desequilíbrio, né, de imbalance. Olha a outra aqui, ó. Então você vai tomar risco aqui, stop aqui, ó. Suporte maravilhoso, né? Todos esses níveis de desequilíbrio. Vamos procurar mais aqui exemplos. Então nível de desequilíbrio aqui, ó. Vamos ver o momento que ele startou, né? Depois que passa por cima ele acaba sendo invalidado, né? Mas vamos ver o momento que ele foi, que ele startou. Então ele foi nesse momento aqui, o preço veio fechar, deu uma venda aqui nele, apesar que passou um pouco, trabalhou. Esse aqui ele já, né, quando o preço imbalance, como eu disse, né, ele deixa uma região sem a oportunidade dos players, né, da contraparte vir trabalhar aqui. Então quando ele começa a passar muito por cima assim, ó, já deu oportunidade de sobra para todo mundo operar nessa região. Então acaba invalidando, né? E a ferramenta também é inteligente. Quando ela vê que aquele nível já foi superado, não tem mais relevância aquele nível, ela descontinua automaticamente os níveis, tanto esse de delta
quanto esse imbalance foi descontinuado pela ferramenta. Como eu disse, ela é inteligente, ela sabe quando o ponto continua relevante ainda ou não. Vou procurar mais níveis aqui. Aqui teve um nível, né? Descontinuou aqui. Esse outro nível. No rompimento dessas regiões também precisa de ímpeto comprador ou vendedor para romper a região. Então aqui, ó, para startou, veio, fez a lateralização, olha o imbalance aqui. E aqui o preço vindo fechar primeiro, né, aquele espaço, deu uma pernadinha aqui de baixa, né? Trabalhou para depois romper. Vê se a gente acha mais algum exemplo. Quando fica muito, é uma lateralização muito forte assim, aí, né, não tem suporte e resistência que funcione. Vou procurar um exemplo aqui mais claro de imbalance. Vamos ver se isso aqui foi descontinuada. Foi. Aqui, ó, mais um exemplo. Ó. Desequilíbrio, ele veio, deu oportunidade, tu abriu com gap, onde que foi a resistência do dia aqui? E vamos ver quando foi o momento do rompimento dela. Apesar que esse rompimento foi meio sem muita força. Apesar que ele já tinha, né? O comprador já tinha se posicionado aqui, deixou o movimento balançar e depois veio romper aqui. Mas mesmo assim precisa de um pouco de comprometimento para romper. Olha lá, ó. O saldo delta, depois o volume veio crescendo aqui, né? E aqui não voltou mais. Vamos ver se a gente pega mais algum exemplo aqui, ó. Olha o suporte do dia onde que foi, em cima da região de desequilíbrio. Onde soltou não tinha sido testado ainda, então aqui ainda faltava dar oportunidade para os vendedores, né, negociar nesse nível de preço. O preço startou aqui na compra, passou muito rápido para os compradores, veio, terminou o dia e onde veio buscar no dia seguinte, ó. Veio aqui, deu oportunidade aos vendedores negociar o nível e depois o preço foi embora. Ver se a gente acha mais algum exemplo aqui. Tá vendo que eu falei, em determinados momentos não vão aparecer marcação nenhuma, o preço fica com o volume comprometido, né? O volume um pouco mais baixo. Vou tirar o zoom aqui para saber. Aqui, ó. Níveis de desequilíbrio. Ó a resistência. Aqui também, né? Que soltou nessa pernada de baixo. Olha lá o respeito antes do rompimento. Então, mais um exemplo. Aqui, ó, desequilíbrio, rompeu, região, né, que é resistência vira suporte, olha o suporte, olha que operação linda. 475 para o 100, já são quase 400 pontos, né, 375 pontos aqui na pernadinha. Depois, mais uma vez, ó, veio aqui o que era resistência, né, virou suporte. E essa pernada foi linda demais, né, 12.010. Startou lá no... foi 1.010 pontos aqui. Então acho que, né, o desequilíbrio já também de imbalance já está aqui já no gráfico, né, já está entendido. Procurar mais um nível de desequilíbrio ou nível de força, né. Então nós vimos o delta, não, opa, aqui nos imbalances. Então é nível de força, esse nível de força adicionar. Legal. Então nós vimos o de volume, né, que é o BDS, que é o BID mais S, que o delta a gente já viu o desequilíbrio. Fractal, o que é fractal? Para quem conhece essa teoria dos fractais aqui, tem indicadores no Profit, aquele indicador que bota topo e fundo, sabe, que deixa um T e um F no gráfico. Esse fractal ele tem o mesmo princípio de botar topos e fundos, né, possíveis topos e fundos. Então ele vai soltar algum tipo de marcação, né, mostrando um topo, mostrando um fundo. Eu já fiz alguns testes, eu nem vou colocar ele aqui no gráfico. Para quem optar em fazer uma leitura de gráfico temporal aqui no YouCluster, né, for ler o gráfico de candles, até ele é relevante. Mas como eu faço a leitura de gráficos atemporais, eu já fiz vários testes com esse fractal aqui e não achei legal. Então, para quem for operar ver a forma de preço por candles aqui no YouCluster, eu até digo que vale o teste, né? Então,
Eu vou colocar ele aqui, vou inserir, mas é só para mostrar aqui a configuração. Então o volume a gente deixa alto. Acho que o volume tem que configurar no gráfico temporal, que não precisa configurar. Eu não vou entrar porque senão o gráfico vai ficar com muita marcação, então para mim esse aqui já basta, né? Então para esse fractal, quem for usar o gráfico de Renko, né, ou algum outro gráfico atemporal, eu já fiz os testes, né? Também é livre para você colocar se quiser, mas não é relevante. No gráfico temporal ele até funciona um pouquinho melhor, mas é topo e fundo na base do chutômetro, né? Aqui não, aqui nós estamos vendo os níveis de desequilíbrio, né? Estamos vendo os níveis de força de delta. Então é muito mais confiável essas marcações. Esse fractal aqui eu particularmente não confio. Então legal, os indicadores, né? Nós paramos aqui no nível de força. Tem mais alguns, né? RSI, que não é nada mais do que o índice de força relativa, né? O IFR, já conhecido acho que da maioria. ATR também, flow rate, MFI, bandas de Bollinger. Esse trem de volume aqui é legal, é parecido com o X-Wave, né? Então, envelopes também é tipo de um Keltner. VWAP bands também, você vai configurar, né, as bandas da VWAP. E esse stake de imbalance aqui. Esse aqui é o pulo do gato. Mas eu vou deixar esses indicadores para comentar num próximo vídeo, para não ficar muito longo. Esse stake de imbalance aqui eu acho que é o melhor indicador que tem de todos, né? O nível de força também é fantástico. Esse stake de imbalance também é uma forma de nível de força, só que ele solta marcações e assim que superado ele já desmarca automaticamente. É coisa que eu fazia manualmente pelo Profit um tempo atrás, e agora tem essa forma automática de plotar aqui no YouCluster. Para mim esse aqui foi o maior presente que o Yuri podia nos dar, foi esse stake de imbalance aqui. Mas então vamos deixar para um próximo vídeo, né? Deixar o suspense aqui para o próximo vídeo. E agradecer a presença de todo mundo aqui, né? O prestígio no canal. Muito obrigado e até o próximo, né? Valeu!